Como dissemos, nós estamos falando neste mês dos valores da nossa igreja, e eu quero começar lendo dois textos que eu acredito reflitam bem este valor desta noite, que é uma igreja contextualizada. O primeiro texto que eu quero ler com você está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 14. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Um outro texto que eu quero ler com você está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, 5. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aí. Dois textos muito distintos, mas que, na minha opinião, refletem a maior contextualização da história. Que um Deus tão santo, tão supremo, tão cheio de majestade e glória, decide estabelecer um projeto para alcançar pessoas humanas, falhas, contaminadas por uma natureza de pecado. E para isso, para ele poder alcançar essas pessoas, para ele se contextualizar a elas, para ele poder viver no tempo delas, entender o que elas estão experimentando e oferecer respostas àquilo que elas estão vivendo, ele decide se tornar homem. O Deus tão grande decidiu se tornar tão pequeno para habitar dentro de mim e de você. Eu costumo dizer que Jesus decidiu se adaptar a você para te alcançar para Ele. Jesus decidiu morar dentro de mim e de você. Nós somos habitados por Cristo, habitados pelo Seu Santo Espírito. Você crê nisso? Então, para mim, a grande notícia do Novo Testamento é que a palavra se chegou, ela se tornou carne. Todo o Antigo Testamento fala do Verbo. Todo o Antigo Testamento aponta para uma promessa, e a grande promessa é que viria alguém. Toda palavra é que alguém chegaria para trazer redenção, cura e restauração para a humanidade. E João, então, inaugura o seu evangelho, dizendo: acabou a espera. Chegou. O Verbo chegou. Ele está entre nós. Nós vimos a sua glória. A glória como a do Filho único do Pai. Ele está aqui, Ele está entre nós, Ele se fez carne e Ele veio revelar a glória do Pai. Não é uma notícia para lá de boa? Linda notícia. Mas aí o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele nos incentiva a pensar nesse conceito que Jesus trouxe através da Trindade. Ele diz: tenham a mesma atitude. Que Jesus, sendo Deus, não teve por valor ou usurpação, ou não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria apegar-se. Mas antes, ele se tornando semelhante aos homens, ele se esvaziou vindo se tornando semelhante aos homens. Então, para você se contextualizar, você precisa se esvaziar de algumas coisas. Você precisa abrir mão de algumas coisas para atingir um propósito. E o grande propósito de Jesus era você. O grande alvo de Cristo era a sua vida, era a minha vida, era a nossa vida, a vida de todos os seres humanos. Jesus veio para conectar novamente os filhos desconectados pelo pecado com o Pai. A conexão foi rompida. Acredito que não estou falando nenhuma novidade, porque na época da internet todo mundo sabe que é conexão, mas a conexão foi quebrada.
E aquilo que era bonito, que era belo, foi interrompido pelo pecado. Jesus vem ser este elo que conecta de novo a rede espiritual entre o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus vem nos reconectar ao Pai. Por isso, ele se contextualizou, porque ele tinha esse propósito. Existem filhos desconectados, existem filhos perdidos, existem pessoas que se alienaram do Pai. Eles precisam voltar, e para eles voltarem, eu tenho que ir até eles. Não tem outro caminho. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Hoje de manhã nós ouvimos que precisamos viver esse Cristo que está aqui de uma forma relevante, de uma forma viva e eficaz. E foi excelente a mensagem do pastor João, que nos desafiou a sermos bíblicos, porque muitas vezes nós temos a Bíblia, mas não vivemos a Bíblia. Nós somos um país de milhões de evangélicos, mas tem pouco evangelho nos evangélicos. E esta é uma grande crise, porque se tem pouco evangelho nos evangélicos, a nossa sociedade adoece, se corrompe, e nós evangélicos não salgamos como deveríamos. Então não basta dizer que é evangélico, tem que ter evangelho no evangélico. Você está me entendendo? Você está comigo? E através da Bíblia, de uma forma viva e eficaz, penetrante. O cajado hoje estava ótimo, afiado, e nós temos que viver assim. Mas como falar de Jesus é o grande desafio. Como falar de Cristo é o grande desafio. Como se contextualizar para uma geração que caminha numa velocidade imensa no mundo das informações e dos gostos, numa geração em que o descontentamento ele acontece quase que instantâneo. Você gosta de uma coisa e em pouco tempo você já deixa de gostar, porque você começou a gostar de outra, que apareceu que era melhor. Então, como igreja nós vamos fazer isso? Sem abrir mão, obviamente, dos nossos valores, da nossa fé, daquilo que nós temos da nossa essência. Olhando para este exemplo. Jesus se fez homem, mas ele não mudou a sua essência. Ele viveu como homem, mas ele não mudou a sua essência. Ele se relacionou com pecadores, mas ele não pecou. Ele viveu no meio da escuridão, mas ele não experimentou a escuridão. Ele venceu a escuridão. Cristo se contextualizou, se relacionou sem perder a sua essência. Pelo contrário, ele manteve a sua essência. Tem um texto que eu gosto muito. Hoje vai ser uma conversa, e não vai ser longa. Mas tem um texto que eu gosto muito, quando Jesus toca no leproso. E para mim esse milagre do leproso, ele é muito significativo, porque toda pessoa, segundo a lei mosaica e segundo até os médicos da época, que tocassem num leproso, elas tinham um alto poder de se contaminarem. Então, um leproso, ele era alguém que contaminava com a sua doença, com a sua sujeira, com a sua imundície, que era como eles entendiam, aquele que lhe tocava. Então, ele tinha que ficar à margem da sociedade, andava com um tipo de um sino no pescoço, um badalo, para que as pessoas pudessem ouvir que ele estava chegando, e quem ouvisse primeiro gritava, leproso, leproso, e ele tinha que fugir, porque ele não podia estar no meio do contexto delas. O pecado é uma espécie de lepra. O pecado contagia, e contagia numa velocidade feroz. Mas Jesus foi o único que tocou no leproso, e ao invés do leproso contaminá-lo, ele é que contaminou o leproso com saúde. O processo foi inverso. Isso revela que ele se contextualizou, que ele toca no imundo, mas quando ele toca no imundo, ele não se suja, ele limpa o imundo. Quando a gente vai numa coisa suja, pega algo sujo, você se suja. O pai que tem filho pequeno, às vezes o filho faz uma sujeirinha lá, alguma coisa cai na gente, a gente se suja, não é assim? A roupa se suja, a casa se suja. Mas quando Jesus toca no imundo, naquele que está sujo, ao invés dele se sujar, o processo é inverso, ele limpa. Porque a essência dele não muda. Então esse milagre
me é muito significativo. E o desafio da igreja que se contextualiza é uma igreja que decide viver no meio de pessoas que estão com pecados, sujas pelo pecado, contaminadas, mas ela vai se adaptar a eles sem perder a sua essência, vai se relacionar com eles sem perder a sua essência, vai falar uma língua que eles entendem sem perder a sua essência, vai trocar ideias que eles também trocam sem perder a sua essência, com um propósito: alcançá-los para o Cordeiro. E uma igreja no século 21 como a nossa precisa se adaptar. E aí, lendo algumas coisas, eu vi uma prece pequena, uma frase dos índios Sioux. E há uma prece no meio desses índios que eu acho que é significativa para a gente dar um start nisso. E eles dizem assim: ajudai-me a julgar outro homem, aliás, ajudai-me a julgar, a jamais julgar outro homem, até que eu tenha caminhado 7 dias com as suas sandálias. Vou repetir porque eu engasguei. Ajudai-me a jamais julgar outro homem, até que eu tenha caminhado 7 dias com as suas sandálias. Uma igreja que se contextualiza não é uma igreja que julga. É uma igreja que anda com a sandália do outro. O princípio de Jesus maravilhoso. Antes dele julgar, ele se coloca no lugar do outro. Antes dele julgar, ele quer entender por que o outro faz aquilo. Antes dele julgar, ele quer entender qual é a essência do outro que o faz ter aquela atitude. E quando ele vê a fraqueza, a dor, o pecado, as falhas, ele se compadece. E ao invés de julgar, ele transforma. Uma igreja que se contextualiza é uma igreja que está disposta a colocar a sandália do outro no seu pé para ajudá-lo a ser restaurado. E para nós isso é muito difícil, porque o objetivo é o contrário. Se você for diferente de mim, né, eu luto contra isso, mas glória a Deus pela tua vida. Mas a maioria das pessoas querem que o outro calce a sandália dela. Não importa o teu número, você tem que calçar o mesmo calçado que eu calço, porque você tem que acreditar e viver o que eu penso que é o correto e o que me serve. E às vezes o que serve para mim não serve para você. E o que serve para você, serve para mim. Já diria Roberto Carlos, né? Não serve para mim. Olha só o que eu fui lembrar no meio da mensagem. Tem misericórdia, Jesus. Mas veja bem, Jesus faz isso. Jesus vem pôr a sandália do outro. Ele vem pisar as pegadas do outro. Ele vem viver a realidade do outro para transformá-lo. E por isso ele se contextualizou. E aqui eu acho formidável esta palavra. Se quiser colocar ali de novo o texto, quando diz que ele se esvaziou. Existem muitas explicações sobre esse texto, porque o verbete esvaziou no grego, que é kenu, ele tem várias descrições. Mas eu estava observando uma descrição mais palatável para mim, e o que me chamou muito a atenção é que ele abriu mão da sua forma divina para assumir a forma humana. Ele mudou de forma, não de essência. De forma, não de essência, para te alcançar e para me alcançar. Esvaziar-se foi abrir mão de tudo aquilo que ele tinha de majestade e glória, para se tornar como eu e você. E aí, o que é mais lindo, e você vai segurar isso só para deixar para você, é que tudo que ele viveu e ensinou, ele viveu como homem. E ele mostrou para os homens que tudo que ele viveu como homem era possível também nós fazermos. Porque se creres, farei obras maiores do que essa. A única coisa que ele fez como Deus foi ressuscitar, depois de ter vencido o pecado na cruz. Mas ele mostrou que é possível. Se contextualizou até o fim, se esvaziou sem perder a sua essência. E muitos de nós
Nós não estamos dispostos a nos esvaziar de velhos conceitos, de velhos preconceitos, para alcançar o outro. Nós somos muito preconceituosos. E uma comunidade preconceituosa, ela não vai crescer. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer assim: eu posso ir na tua igreja? Lá eles recebem uma pessoa como eu? Eu digo, claro que recebem. Aí a pessoa foi, uma pessoa diferente, se veste diferente, tem uma postura diferente do grupo. Aí o grupo olha, mas não olha. O grupo vê, mas não enxerga. O grupo ignora. Aí a pessoa foi embora e falou assim: pastor, não volto mais. Ninguém me cumprimentou. Acho que as pessoas acharam que eu não me senti bem. Você está me entendendo? Só que não é para a pessoa vir aqui, é para a gente ir lá, aonde ela está. Uma igreja que quer se contextualizar, uma igreja que está disposta a se esvaziar de alguns pré-julgamentos e pré-conceitos para alcançar o perdido. Sem medo. Sem julgamento. E foi exatamente isso que Jesus fez, porque ele foi julgado. Esse senta com pecadores. Quem é este que está com os pecadores, com as prostitutas? Mas Jesus, por amor a eles, não abriu a mão disso e decidiu pagar esse preço. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a gente tem que ter esta mesma atitude. E, queridos, se em 2019 nós queremos ver um movimento transformador de Deus aqui nesta comunidade, nesta igreja, nós precisamos ser bíblicos, mas a gente precisa entrar na história dos outros. Não adianta a gente abrir a porta achando que elas vão entrar aqui no nosso ar-condicionado. Não adianta a gente achar que eu vou ter um GR e elas vão aparecer lá do nada, porque elas não vão. Se nós não formos, muito dificilmente elas virão. E uma igreja que se contextualiza, é uma igreja que está disposta a se esvaziar para alcançar o perdido. E não é fácil, hein? Tem gente que dá trabalho. Tem gente que a gente tem que se esvaziar muito, e muito. Você começa a encher, a pessoa vem e você tem que esvaziar de novo. E aí eu já escutei de crente assim, mas aquela pessoa me enche. Aqui em Londrina isso não acontece, mas em outras regiões que eu passei nesse país acontece. Jesus não está te ensinando isso, você tem que dizer, essa pessoa me esvazia. Essa pessoa me esvazia. Essa pessoa me esvazia para eu poder alcançá-la, a graça de Cristo, a paciência de Cristo, o amor, a misericórdia, a longanimidade de Cristo. Eu não vou ficar cheio nunca, eu vou ficar vazio para alcançá-la. Ô Jesus, tem misericórdia. Não cabe dentro desse texto essa expressão. Um pai que ama incondicionalmente seu filho, aquele filho que tem filho que às vezes é mala, né? A malinha, mas é uma mala, né? Não sei se vocês vão concordar. Eu já fui mala para o meu pai. Mas o pai não diz assim para o filho, mala, umas vezes. Não te quero mais. Muitas vezes nós, como pai, temos que nos esvaziar para alcançar o coração do nosso filho, para alcançar a história dele, para entrar no mundo, para ganhar. Graças a Deus eu não tenho mala lá em casa. Graças a Deus. Só para dar uma quebrada no gelo aqui nos filhos presentes, meu Deus do céu. Então esse é o processo da igreja. Uma igreja que está disposta a ir e entrar na história do outro como igual. Eu me lembro que eu assisti um filme, eu acho que foi no final da década de 90, chamado Amistade. Não sei quantos de vocês assistiram esse filme. Não é um filme dinâmico, é um filme parado. É um filme do Steven Spielberg, ele ganhou vários Oscars, e ele conta a história do tráfico de negros da África para a Europa. Não sei quantos de vocês assistiram esse filme. É um filme bom. Mas tem uma cena que me chama muito a atenção, e eu gosto de assistir filme, gosto muito. Uma cena quando os africanos, que eram alegres, que cantam, que são celebrativos, estavam presos. Aí
uma igreja decidiu chamar o coral para ir cantar para os presos. Aí o coral ensaiou, os africanos estavam presos na cela, e um deles estava tendo uma revelação da Bíblia através de figuras, ele não sabia ler, e as figuras da Bíblia eram uma Bíblia. O filme é formidável, e ele aprende a falar o outro idioma pelas figuras e pela história do Cristo. É demais esse filme. E aí a igreja vai cantar para os africanos. Então eles estão presos, mas eles têm um espírito alegre. Aí todo mundo chega de preto. As mulheres com uma saia até aqui, uma blusa até aqui, com um véu sobre a face. Os homens com aquele terno preto, com aquela cara triste, e eles começam a cantar um hino. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. E aí eles estão vendo eles cantando daquele jeito, de preto, aí um africano pergunta para o outro, alguém? O cara diz, não sei, mas eles não estão bem. Como eu vou incentivar alguém? Como eu vou me contextualizar alguém? Como eu vou falar da graça de Cristo se eu vivo com a cara amarrada e tem crente que parece que não foi gerado no líquido amniótico, mas foi gerado na limonada suíça, sem açúcar? Tem misericórdia, Jesus? Então nós temos que refletir esta alegria de Cristo em alcançar o perdido. E esse foi o primeiro processo. Jesus veio, ele veio ao mundo, ele conheceu as pessoas, ele veio ver o que elas faziam, como elas pensavam, como elas viviam. Ele quis usar as suas sandálias, ele tentou enxergar o mundo a partir dos olhos delas, ele tentou entender os seus dilemas, os seus problemas, os seus medos, as suas angústias. Ele se vestiu como elas, ele falou como elas, ele comeu como elas, ele se adaptou a elas para ganhá-las. E nós estamos num processo, conselho, nós temos conversado muito, e nós queremos ser uma igreja para a nossa geração. Nós temos os nossos valores, nós temos a nossa tradição. Charles Swindoll disse algo formidável, que a tradição é a fé viva dos que já morreram. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Nós queremos nos adaptar. Queremos que as pessoas entrem aqui, a partir da liderança, pelo menos, que é um compromisso, e elas se sintam acolhidas no nosso diálogo, na nossa fala, no nosso jeito de se vestir, no nosso jeito de se comportar. Porque nós queremos ganhá-las. Nós queremos vestir as sandálias delas. E tem muita gente perto de você que está aguardando você se esvaziar e vestir a sandália dela para ganhá-la para Jesus. E a Bíblia nos mostra que os grandes encontros que Jesus teve, ele não se deu num ambiente de culto, num religioso, num grupo pequeno, numa célula, num culto, numa sinagoga, mas ele aconteceu, os encontros de Jesus, em lugares comuns, onde as pessoas passavam, transitavam, trabalhavam, estudavam, viajavam. Jesus viu Zaqueu no meio do caminho. Jesus encontrou com Zaqueu no trânsito, congestionado, porque ele estava em cima de uma árvore, porque não tinha lugar para ele, e ele também era de pouca estatura. Quando Jesus foi chamar os discípulos, ele foi na praia. Ô, praia, coisa boa, irmãos. Estou chegando à praia, ó, glória a Deus, aleluia. Ele encontrou os discípulos na praia. E aí, bro? Não fez isso, tá certo? Brincadeira. Mas ele chamou aqueles discípulos, vejam, venham, sigam-me, lancem as suas redes, vou fazer vocês pescadores de homens. Ele não diz, vou fazer vocês presbíteros. Vai ser líder do ministério da classe de catecúmenos. Oh, Jesus. Farei vocês pescadores de homens. Esse pescador a gente entende. De homens, vamos ver, o que é isso? Vamos embora. Jesus encontrou Nicodemos em casa. Jesus encontrou a mulher samaritana numa hora de muita sede, de calor intenso, no poço.
Jesus não esperou que as pessoas viessem até ele. Ele foi até elas. Jesus ia até as pessoas. E parece que nós estamos vivendo uma época em que a igreja está equivocada e achando que as pessoas têm que vir até aqui, e o contrário é a verdade, é nós que temos que ir até as pessoas. E eu tenho orado para que nós sejamos uma igreja contextualizada e que viva o dilema das pessoas e que esteja disposta a se esvaziar para vestir as sandálias delas. Amém? E para encerrar, eu quero deixar um texto que para mim reflete isso de uma forma muito clara, que se você não entendeu nada, você vai entender agora. Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 35. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões. Por que ele viu as multidões? Porque ele estava passando pelos povoados, pelas aldeias e pelas cidades. Porque ele andava. Ao ver as multidões, ao ver as suas crises, suas lágrimas, quem sabe ele passou na porta de um comércio, o comerciante estava triste porque não tinha um cliente, não tinha ninguém. De repente ele parou e perguntou assim: por que você está triste? Ele diz: o negócio está indo mal, eu acho que eu vou fechar a minha loja. De repente ele andou mais um pouquinho, encontrou um homem sentado na porta da Pernambucana, porque lá em São Paulo era assim, o cara fica na porta dessas grandes lojas para pedir as coisas, machucado, e ele diz: por que você está aqui? Porque eu não tenho trabalho, meu pé está doendo, eu estou doente. De repente ele foi passando mais adiante e ele viu alguma outra situação, uma mulher triste, um homem triste, uma criança triste. Então, quando ele foi vendo os dilemas, ele teve compaixão. E qual era o sentimento dessas pessoas? Por que ele teve compaixão? Porque elas estavam aflitas, desamparadas e sem orientação. Ovelha sem pastor significa sem orientação. Ovelha sem pastor não vai para lugar nenhum. Ovelha precisa de pastor. Aflitas, desamparadas e desorientadas. Mas por que ele viu? Porque ele ia passando por cidades, povoados e aldeias. E aí ele foi passando. E aí isso me chama muito a atenção. Porque Jesus passando, ele enxerga os dilemas. E se nós, como igreja, não estivermos dispostos a passar na casa do parente que está com problema, no amigo do trabalho, no colega da faculdade, da escola, no vizinho do condomínio, da rua, nós não vamos saber as suas aflições, os seus dilemas, suas crises, suas dores, suas lutas. Eu vi uma história uma vez de uma mulher que morava num prédio, e ela morava nesse prédio já há 5 anos. Ela frequentava uma célula e frequentava uma igreja. Mas ela não conversava com os vizinhos do apartamento do lado. Sempre aquela conversa de elevador, né? Tudo bem, tudo. O condomínio está mais caro, né? Você viu, não sei o quê, né? Ah, vai chover, aquela conversa sem nenhum tipo de afeto. 5 anos. E aí um dia no culto, ela recebeu um desafio onde Deus falou: você precisa fazer diferença na vida de alguém. E esse alguém tem que ser a pessoa mais próxima de você. E aí ela ficou pensando, na hora no culto, foi a vizinha. Ela falou: senhor, mas faz 5 anos que eu moro lá, eu nunca conversei com ela. Eu não tenho... como é que eu vou lidar com isso? Me ajuda. E aí, um dia, ela foi ao supermercado, essa irmã. Quando ela estava voltando do supermercado, entrou na garagem do condomínio. A garagem da outra mulher era de frente para a garagem dela. Ela também chegou do supermercado. Só que essa irmã comprou só 1 litro de leite, um pãozinho, estava com uma sacolinha pequena na mão. A outra chegou com um saco grande, com sacolas grandes, e ela foi tirando do carro, e ela foi colocando no braço, e aí queria pegar a chave, não conseguia, queria fechar o carro, não conseguia, porque estava cheio de coisa. Aí o Espírito Santo falou: é agora. Pergunta para ela: você quer ajuda? Aí ela olhou para a mulher e disse assim: você quer ajuda?
A mulher falou assim, ai, você está vendo, não consigo, ai, desculpa, me ajuda só a fechar aqui a porta. E eu pôr na... Não, eu te ajudo. Aí ela foi, ajudou, fechou a porta, entrou no elevador, e aí elas já começaram a conversar. Falei, que mercado que você foi? Eu fui no tal mercado, eu falei, eu estava no outro, estava em promoção lá, vai lá nesse dia. Tal. Ai, que legal, nunca fui lá. Quando elas desceram do elevador, vizinhas de andar, a mulher foi e falou, pode pôr aqui no chão, porque eu vou abrir a porta. Aí a crente falou, não, pode abrir, eu vou ajudar a senhora. Pode abrir, eu vou entrar e vou colocar. Você vai entrar na minha casa? Ele falou, não, vou entrar. Ela abriu a porta, entrou, aí a mulher, a vizinha, falou, você quer um copo d'água? Falou, quero sim. Elas sentaram e começaram a conversar. E a vizinha disse para ela, faz 5 anos que você mora aqui. Eu achei que você não gostava da gente. Até falei isso para o meu marido várias vezes, porque você nunca entrou na minha casa, e eu nunca entrei na sua casa, ou que alguma coisa eu tinha feito para vocês, mas hoje você está aqui em casa. E olha, que bom que você veio hoje, porque hoje de manhã eu tive um dia muito difícil. Meu marido vai chegar da empresa e provavelmente ele vai ser demitido hoje. E eu estou muito triste. E aí a vizinha crente, depois de 5 anos, ela disse, olha, você me permite fazer uma oração pelo seu marido e por vocês? Eu disse, claro que eu permito. Oração sempre é bem-vinda. Preciso dizer o final da história ou não? Preciso contar o final da história? Nós precisamos, irmãos, ser mais solícitos. Nós precisamos vestir a sandália. Porque, senão, e Jesus ia passando, Jesus ia vendo que tinha gente que não conseguia carregar a sacola do supermercado. Jesus viu que a pessoa estava triste e ele sorriu para ela. Eu faço isso na rua, porque eu passo por muita gente na igreja, muitas pessoas conhecidas. A pessoa olhou para mim, ela deu uma... Eu vi que ela me olhou um pouquinho mais, eu já... Tudo bem? Como vai? O cara fala assim, esse cara é doido, né? Às vezes uns ficam meio até assim, né? Mas eu faço isso. Porque é melhor ganhar um sorriso do que ganhar um bico, não é verdade? Então, queridos, uma igreja que se contextualiza é uma igreja que vai, que entra no mundo do outro, que fala a língua do outro. Jesus, e eu encerro com este exemplo, andando nos povoados, nas vilas, e vendo isso, e curou, trouxe palavra de ânimo, ensinou. Jesus, ele falou a linguagem que o povo entendia. A linguagem de Cristo era acessível. Jesus contava parábolas. Jesus contava histórias. Jesus não falava difícil. E nós queremos ter um evangelho aqui acessível, uma palavra fácil, que você entenda, que você pratique, mas você também precisa ter uma linguagem que o outro entenda. Cuidado com o evangeliquez. Viva o evangelho. Não adianta você chegar e falar, ô meu amigo, ô meu irmão. Se a pessoa você nunca viu, chama a pessoa de irmão. A pessoa nem sabe o que é isso. É como se fosse teu irmão. Olha, vamos lá na igreja que vai ter uma bênção maravilhosa. Vai descer fogo hoje do céu lá, vai queimar o altar. A pessoa diz, eu não tenho problema. Não. Não, porque a Shekinah de Deus vai estar, ó. Aí chega no culto, o pastor prega o tema. As 8 portentosas, infalíveis, verdades inexoráveis do Evangelho. O pessoal entra aqui. Diz assim, hã? Então a nossa música, a partir desse ano, vai ser uma música mais acessível. As nossas mensagens serão mais acessíveis. O nosso estilo de ser igreja será mais acessível para as pessoas, sem perder a essência. Porque isso nós não vamos negociar. E nós queremos que você entre nessa onda com a gente, que você viva isso, porque o maior exemplo de contextualização é a encarnação. O Verbo se fez carne. Ele se esvaziou. Ele caminhava e alcançava. Vamos alcançar muita gente. Eu quero ver muitas pessoas sendo salvas. Queremos ver muitos batismos de adultos, de famílias inteiras, aqui neste lugar. Vidas que você encontrou na fila do supermercado, quem sabe, nos bancos da escola, do trabalho, sendo salvas, e você sendo o agente de salvação e de transformação na vida dessas pessoas. Fale uma linguagem que as pessoas entendam. Viva uma vida que as pessoas entendam, sem perder a sua essência. O problema de hoje
é que tem muito crente querendo se contextualizar tanto que está perdendo a essência. Eu estou assustado. E eu fico preocupado porque você pode ser igual, mas você é diferente. Você não pode fazer o que o outro faz. Tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que são inegociáveis. Os excessos que a gente comete, as extravagâncias, são falta da nossa intimidade com Deus. Por isso estamos buscando isso. Então tome cuidado, se contextualize, mas não perca a sua essência. Queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: não perca a sua essência. Vamos orar e o pastor Silas vai nos conduzir na ceia. Pai, obrigado por esta mensagem, que esta igreja seja uma igreja contextualizada, que ela seja uma igreja que se inspire e que tenha a mesma atitude de Cristo. E que nós possamos vestir as sandálias dos outros para alcançá-los para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos nesta empreitada. Ajuda-nos nesse desafio novo que nós estamos querendo viver como igreja. Mas, acima de tudo, dá-nos almas, dá-nos vidas. Dá-nos vidas transformadas para o Cordeiro. E é no nome dele que oramos. Amém.